No vídeo de hoje a gente vai falar sobre meus aprendizados no ayahuasca. E aí, assim, a primeira coisa importante é que são os meus aprendizados, as minhas vivências e o que a experiência com a ayahuasca me fez refletir, assim, profundamente dentro de mim. E isso é muito individual, é muito pessoal. Então, eu só tô aqui meio que compartilhando mesmo, colocando pra fora, pensando um pouco mais sobre essas experiências que elas me trouxeram, mas é uma coisa bem particular. E a primeira coisa, assim, já é punch, sabe? Já é um primeiro ensinamento forte, que eu já vou chegar com o pé na porta, que é, quando eu tava vivendo a minha primeira experiência com a ayahuasca, houveram momentos de muita dor, assim, muito sofrimento, muita angústia, e realmente estava sofrendo muito, assim, teve uma hora que eu me senti num grande vazio preto e sofrimento, sabe? E aí, nesse momento, eu queria só que parasse essa dor, parasse tudo isso, simplesmente parasse tudo. E aí a primeira coisa que passa na cabeça, quando a gente tá vivendo essa experiência, que é, tipo, muito intensa, eu realmente tava sentindo muita dor e tudo mais, é assim, não quero mais viver, quero morrer, quero que pare, sabe? Não quero mais. E aí, nesse momento, eu lembro que logo quando eu pensei isso, assim, tipo, eu quero morrer, eu preciso que pare isso, instantaneamente veio uma certeza muito grande dentro de mim que a morte não ia mudar nada. Tipo assim, absolutamente nada. Que naquele momento ali, o que eu tava experienciando não tinha nada a ver com o corpo físico, com a vida encarnada, assim. Que morrer não fazia a menor diferença. Que não ia parar. Eu precisava enfrentar, atravessar aquilo, de alguma forma mudar internamente coisas. E tipo, não era sobre só parar e, tipo, esse alívio, meu Deus, eu não aguento, não quero. Precisava ser forte. E, tipo, esse choque que veio, né, desse sentimento de que, tipo, a morte não iria acabar com aquilo, ao mesmo tempo que foi, assim, devastador num segundo, no outro segundo foi, tipo, então o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, precisa ter uma saída. E aí. E aí eu pedi ajuda, né? Pedi ajuda. E eu até pedi ajuda, de fato, para as pessoas que estavam lá, assim, tipo, ai, tô mal e tal. Mas eu acho que eu pedi uma ajuda muito mais intensa, assim, no sentido de pedir uma ajuda espiritual, assim, uma saída, sabe? Tipo, um caminho. E aí entra já nesse meu segundo aprendizado, que no meu caso foi pedir ajuda, sabe? Tipo, reconhecer que a gente em algum momento não vai dar conta e que a gente vai precisar de ajuda. E tá tudo bem. Porque eu resistia muita coisa, eu tava já, tipo, já era muito, 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 muito. E aí eu, tipo, não queria pedir ajuda, eu queria, não, eu preciso encarar, eu preciso ir, preciso fazer. E porque eu não tava dando conta. E aí no momento que eu pedi ajuda, foi, tipo, de certa forma, um alívio, assim, sabe? Me deu uma sensação de boa, assim, de tipo, cara, existe essa opção. Existe a opção pedir ajuda e ser ajudado, sabe? Tipo, ter esse apoio. Isso foi muito importante. E, claro, receber ajuda, né? Porque a ajuda veio. E isso também foi uma virada, assim, na experiência. Porque foi um momento muito claro, assim, que eu percebi, apesar de estar vivendo, dessa experiência ter sido ainda na força e tudo mais, pra mim foi muito claro que eu realmente não tô sozinha. E aí, o contexto dessa primeira cerimônia que eu participei, ela foi no meu início da minha caminhada espiritual. Eu tinha entrado no terreiro, acho que não tinha um mês. E então era tudo muito novo, assim, muito mesmo. Até porque eu não cresci nesse contexto. Então, na verdade, cresci muito afastada de um contexto espiritual.
Então, era... Pra mim, nesse momento, eu ainda não sabia o que que era imaginação, o que que era uma coisa é, do campo lúdico e o que que realmente era espiritualidade. Porque, assim, eu sempre tive muito essa coisa viva em mim, essa parte espiritual. Mas como era muito da minha cabeça, então eu realmente não conseguia saber, até esse momento, o que que de fato era essa criação, esse lugar mais imaginativo e lúdico, sabe, de você criar, de filme, de coisas que você viu, você vai meio que juntando um bololô de coisa. O que que de fato era a espiritualidade, o que que de fato tava experienciando ali, sei lá, era tudo muito bagunçado, assim, misturado. E aí nesse momento que a ajuda vem, foi quando minha preta velha toma a frente ali e, e me leva até o banheiro, onde eu vou fazer minha limpeza, né? Ela me benze, cuida realmente de mim. E aí eu consigo liberar muita coisa que estava presa. Eu sinto que estava muito presa na região do útero e sistema digestivo também, assim. Aí eu consigo soltar, assim. Não é bonito essa parte, né? Claramente. Mas é importante, assim, pro processo. Você conseguir soltar. Porque, de certa forma, aquilo tava ali parado, né? Você dá o movimento, você faz a limpeza. E isso foi uma virada de chave pra eu conseguir me recompor minimamente, né? Mas ainda assim, a experiência toda nessa primeira cerimônia foi muito forte, assim. Era muita coisa pra eu lidar e eu, às vezes, achava eu não vou dar conta, e meio que você não consegue desligar. Não quero mais, pronto, acabou. Você continua ali, você tem que lidar com tudo até realmente passar. E aí quando passa, você tem que lidar com o que aconteceu. Então, é muito intenso, é muito forte. E aí, um outro ensinamento, e esse veio, nossa, ao longo do tempo, assim, de maneira bem gradual, isso foi sendo integrado dentro de mim e ainda tá sendo integrado, que é sobre o controle, sabe? Tipo, eu queria muito controlar a situação. Tipo, perder ali esse controle, né, tipo, essa sensação de que eu não tinha controle de nada, muito clara, assim, tipo, e as coisas iam mudando, as miragens e tudo que ia acontecendo, e eu, não, de certa forma, não tava conseguindo entender como eu controlava, e era a minha questão, eu precisava controlar, e eu não conseguia. Isso era muito inspirador. E aí tipo, aí você percebe muitas coisas, assim, tipo, essa coisa do controle, são várias camadas, mas uma muito importante, assim, que eu vou compartilhar hoje é que esse controle excessivo, né, ele tá muito conectado à falta de fé. Tipo, quando você não consegue compreender ou aceitar ou acreditar que realmente existe forças maiores, existem que as coisas estão dentro de uma harmonia maior, de um propósito maior, sendo guiada por consciências maiores que a nossa, a gente, tipo, se desespera, fica tipo, meu Deus do céu. Meio que não é muito meu Deus, né? A falta dele, mas... E às vezes é uma falta de fé na gente mesmo também, assim, tipo... De que a gente dá conta, de que a vida... Uma falta de fé na vida, de que tem momentos bons, momentos ruins, a gente precisa deixar as coisas fluírem e aprender o que precisar e tudo bem. E aí você quer controlar. E eu realmente queria controlar muito tudo. E aí é isso, né? Você percebe que não tem controle. Na verdade, a gente tem controle de pouquíssimas coisas. E às vezes que eu consigo entregar para o universo coisas, tipo, em alguns momentos eu só, tipo, confio, falo, fiz a minha parte e agora eu entreguei. Quando eu consigo fazer isso, o universo me devolve coisas tão maravilhosas que eu jamais faria.
Entende? Tipo, supera muito as expectativas e tudo mais. Então, tem me ensinado bastante. Mas mesmo assim não é tão fácil. E no final de tudo, assim, o Ayahuasca me ensinou que as coisas passam, sabe? Tipo assim, a vida é movimento. E por mais que a gente queira sempre estar ali aprendendo, evoluindo, né? Se melhorando enquanto ser humano, vão ter momentos muito bons, vão ter momentos de a gente vai estar assim no ápice de uma iluminação, de uma conexão. Mas às vezes no outro dia a gente pode estar tipo totalmente perdido e tudo. Então, esse entendimento de que o caminho ele não é realmente linear ou não é só uma subida, isso é pior, entendeu? Movimentos de ao mesmo tempo que a gente às vezes tá subindo, desce, sobe, vira, é uma coisa muito mais fluida assim e que tipo, por mais que a gente cresça, evolua, vai ter um momento que a gente vai escorregar, que a gente vai estar fragilizado, que a gente vai desacreditar, ficar mal, e sabe? E eu me julgava muito, assim, de, tipo, poxa, eu já. Principalmente no início dessa caminhada espiritual, assim, de, tipo, cara, mas eu aprendi tanta coisa, já vivi tanta coisa, já entendi, já senti tanta conexão, tanta energia, tanta coisa forte dentro de mim. Como que agora eu não acredito? Como que falta fé? O que que tá acontecendo? Como que eu tô mal? E aí esse julgamento, ele é muito cruel, sabe? Porque é normal, vai acontecer, sabe? E até porque enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente tá respirando, a gente vai estar aprendendo coisas, a gente vai estar. E é pra gente querer, né? É pra gente querer aprender, é pra gente querer evoluir, seguir esse caminho, entendendo que ele é feito realmente de quedas, de levantar, sacudir a poeira, seguir em frente, sabe? Escalar e talvez cair de novo. É normal, é o fluxo. E que a gente vai aprender realmente quando a gente passar, assim, a gente sentir. E é ruim aprender na dor. É ruim. Mas assim, muitas vezes é o que a gente precisa, sabe? Sentir, passar, se permitir aquilo, não se julgar e tentar voltar, levantar, aprender, sabe? Seguir em frente novamente. E eu acho que pra mim uma das coisas mais. E pra mim acho que uma das coisas mais gratificantes que eu tenho vivido assim no processo é me permitir errar, sabe? Parar com julgamentos e críticas comigo mesma, porque muito assim, muito crítica, muito. E aí quando você é crítico com você, claramente você vai ser crítico com o outro. Você pode até ser mais legal com o outro do que com você. E eu sou uma pessoa assim. Eu sou mais cruel comigo e mais legal com os outros. Mas a gente acaba julgando duas pessoas também. Se a gente se julga, a gente não vai fazer isso com o outro. A gente faz muito. E aí, trabalhar isso, assim, realmente, prestar atenção nesses momentos onde eu entro no julgamento, onde eu tô me julgando muito, eu tô sendo muito crítica comigo, muito dura. E repensar isso tá sendo difícil, mas tá sendo muito bom. E é muito louco, né? Porque assim, a primeira vez que eu tomei ayahuasca foi bem forte, foi bem difícil. Foram esses momentos bem desafiadores, de muita limpeza, muita angústia, sabe? Perda de controle total, assim, uma dualidade batendo forte. E a segunda vez não, a segunda vez foi bem diferente, assim. Foi muito importante também, porque eu acho que eu realmente precisava sentir acolhida pelas minhas entidades, sabe? Pelos meus guias que me acompanham, sabe? Para aquilo se tornar mais palpável para mim, realmente consolidar, integrar bem isso em mim, porque era difícil. E ainda assim, mesmo com essa vivência do ayahuasca, tudo que eu passei, a segunda vez foi muito de acolhimento, de entender que eu não tô sozinha, de que eu tô sendo guiada da força deles, da energia de cada um, como é diferente e tudo mais.
Mas a vez que mais veio ensinamento, assim, foi na primeira, que foi porrada. Mas, assim, eu tô me preparando pra uma próxima. Só que depois que você realmente já passou por algumas experiências e começa a trabalhar a parte espiritual, eu, pelo menos, entendi que pra você consagrar o ayahuasca, eu preciso me conectar com a medicina e tá ali realmente com um propósito, assim, aberta pra aquilo. E eu ainda não me sinto, assim, ainda me sinto bem com um pouco de medo, assim, sabe? De não dar conta de novo e tudo mais. E ainda não senti aquilo bater forte. Eu ainda tô flertando com essa ideia, mas eu ainda não foi, assim, não chegou lá o momento, mas vai acontecer. E é isso, a gente tem que estar querendo um aprendizado, sabe? E também tem um pouco desse ponto. Eu tenho já conseguido acessar muitos aprendizados. Eu tenho conseguido. Tem muita coisa pra eu assimilar, assim, atualmente. Tipo, minha vida mudou muito do ano passado pra esse ano. Inimaginável, assim, inimaginável. E ainda tem muita coisa pra processar, sabe? Então, eu acho que ir pra uma cerimônia de ayahuasca, pelo menos, né, pra mim, assim, porque é muito pessoal, tá? Tem gente que eu conheço que consagra todos os meses, né? E é uma outra realidade. Pra mim ainda não, eu sou muito baby nesse ponto, assim, ainda tem várias questões. Então, eu entendo que eu preciso seguir o meu ritmo também, sabe? De tipo, faço psicanálise, tô fazendo curso de psicanálise, então, querendo ou não, quando você tá no curso, você que tá sendo. Você é a sua cobaia, né? Tipo assim, você tá aprendendo ali e aí você vai testando com você mesmo. Então, vem muitos processos pra gente assimilar e tentar compreender mesmo. Então, acho que eu preciso dar um tempo para que isso se assentar em mim. Todo esse primeiro semestre que tá sendo. Foi um bom primeiro semestre, mas intenso também. E aí, vamos ver. Vai acontecer, mas é isso. E uma coisa muito importante que eu vou falar pra gente finalizar é que não tem um caminho certo. Tipo assim, quando a gente consegue entender realmente isso, que não tem um caminho certo, que existem possibilidades. Existem possibilidades, muitas, e elas vão levar a gente a os lugares que a gente precisa, de maneiras diferentes. Mas assim, o importante realmente é a gente tá se sentindo bem ali. Às vezes a gente não vai estar se sentindo bem, mas assim, confortável. A gente se é um lugar que faz a gente se acolhida, que a gente se sente bem para passar pelos processos, para viver esses momentos difíceis, porque esse processo espiritual, essa caminhada espiritual, ela não é fácil, ela não é maravilhosa, ela também ela tem seus momentos, ela, né, existem os momentos de alívio, existem momentos de conexão, existem momentos de muito amor, fé, mas existem momentos muito difíceis. Então é importante entender essas nuances e como isso tudo faz parte de um processo. E aí, pelo menos com o entendimento que eu tenho hoje, eu compreendo que, por mais que existam várias possibilidades, né, de religiões, de não religiões, de filosofias de vida, com as medicinas ou não, de vários processos. Se não tem momentos difíceis, se tá sendo tudo flores e maravilhas, cuidado. Existe uma grande chance de ser meio. De não tá acontecendo ainda o processo, sacou? De ser meio que uma ilusão. Porque a cura e o processo espiritual, assim, tipo, essa vivência é pra cura. Pra gente se curar as nossas questões emocionais, mentais, corpo físico também, mas assim, é pra gente buscar realmente uma cura da nossa alma, assim. E esses momentos de cura, o processo de cura, ele tá atrelado a dores, porque você vai ter que mexer na ferida. De alguma forma você vai ter que processar aquilo, você vai ter que
olhar para as coisas que a gente não tá querendo, sabe? Encarar, mudar. Tudo isso é difícil. Então, sim, não existem caminhos certos. De todas as possibilidades, existe a maneira de você percorrer o caminho de uma maneira certa e errada. Mas é você com você, entendeu? É como você vai trilhar o caminho. E aí você pode estar fazendo isso de uma maneira positiva para você e para os outros, ou não. Mas sem dor, desconheço. Processo de autoconhecimento sem dor não vai dar, eu acho. Não consigo compreender, assim, tipo. Mas não é dor assim, tipo. Dor pela dor. É, é mexer, sabe? É tipo você encarar suas sombras, encarar suas questões, se olhar mesmo no espelho, assim, de bem despida, bem com uma verdade honesta. Um olhar honesto pro espelho e começar a se enxergar para além de um rostinho bonito, entendeu? De uma boa intenção, enfim, dessa coisa meio superficial. Todo mundo tem seus lados positivos, todo mundo tem as suas sombras e principalmente nós temos como se fosse uma certa maquiagem ali pra sombra, sabe? A gente fica meio que tentando amenizar e maquiar e não, mas que não é isso, não sei o que, eu sou uma boa pessoa. E assim, o fato da sombra existir, de estar ali, não quer dizer que você seja uma pessoa horrível, mas assim, se a gente só consegue ultrapassar, se a gente consegue encarar, validar, sabe? Realmente aceitar e falar assim, isso acontece, eu sou invejosa, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu faço isso mesmo, eu preciso olhar, aceitar e começar daí mudar. Então, é isso. Estamos aí, seguindo em frente. Beijos e até o próximo vídeo.